eternidade e graça são temas fundamentais da fé cristã. E estes temas sempre estiveram presentes no nosso coração e na nossa mente ao longo de toda a nossa vida. Mas nos anos de 2010 e 2011, de uma forma toda especial, Deus colocou esses temas na nossa mente, no nosso coração, e durante este período nós tivemos a oportunidade de pensar de uma forma mais detalhada, de uma forma mais profunda, a respeito da volta de Cristo, do que isso significa, a respeito do grande projeto de Deus para as nossas vidas. Nesse período, de fato, Deus estava iniciando algo novo na minha vida, na vida da minha família, da minha esposa, na vida do meu filho. Algo que nós não conseguimos imaginar, mas como nós cremos, a Bíblia nos ensina que foi Deus quem escreveu a nossa vida, todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Deus, o Criador, não é apenas o grande designer que planejou toda a criação, com todas as criaturas, sejam as grandes galáxias, sejam os pequenos átomos. Deus é o Criador. E Ele não é apenas aquele que estabeleceu estes projetos maravilhosos presentes em toda parte da criação, mas é o Criador quem dirige também as nossas vidas. E nós queremos compartilhar com você a nossa experiência ao longo destes anos, e faremos isto através dessa série de 12 sermões. O primeiro fala a respeito do pecado da mulher de Ló, a partir daquela passagem na qual Deus exerce o seu juízo sobre os habitantes de Sodoma e Gomorra, e através da conhecida história da mulher de Ló, Deus começou a falar de uma forma profunda aos nossos corações. No livro de Gênesis, capítulo 19, Gênesis 19, nós leremos do verso 23 até o verso de número 29. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estivera, na presença do Senhor, e olhou para Sodoma e para toda a terra, e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão, e tirou Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Mantenha essa passagem marcada e abra agora lá no Novo Testamento, lá em Lucas, capítulo 17, versículos 28 a 32. Mantenha a passagem lá de Gênesis marcada aí, e abra também agora em Lucas 17, 28 a 32. Agora nós temos esse mesmo acontecimento que nós lemos ali em Gênesis, agora sendo mencionado pelo Senhor Jesus Cristo, em Lucas 17, 28 a 32. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló.
O texto que nós lemos em Lucas 17 é um texto importante e altamente relevante para os nossos dias, porque é uma passagem que fala da volta de Jesus Cristo, da volta do Senhor, nos fala da consumação dos séculos. E como eu tenho dito esses dias, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos na Bíblia um livro de profecias cumpridas. Nós olhamos para a Bíblia e é como se nós estivéssemos lendo um romance e estivesse faltando apenas o epílogo, o final. Se você pegar desde o início de Gênesis, você vai ver profecias e profecias e ao mesmo tempo o cumprimento delas. A começar daquela primeira palavra do Senhor para Adão e Eva, quando ele disse, olha, não coma, ou melhor, coma de todas as árvores, apenas daquela, do bem e do mal, não coma, porque o dia que você comer, certamente morrerás. Adão e Eva desobedeceram a Deus, e a palavra de Deus se cumpriu. Houve então a entrada da morte, da miséria, de tudo isso que nós vemos, todas as coisas que desagradam o seu coração e seus olhos, tudo o que há de mal ao nosso redor, teve origem no cumprimento daquela palavra. Faltou fidelidade, faltou desobediência. Satanás então, que esperava, com o pecado, ele pensava que de uma vez só tudo já seria destruído. Ele é surpreendido com a voz doce de Deus, que ao invés de vir enviando trovões e relâmpagos sobre Adão e Eva, vem o Senhor trazendo uma outra profecia. Vem o Senhor dizendo com voz carinhosa, Adão, onde estás? Comeu da árvore que eu falei que não era para comer? E naquele diálogo Deus traz uma palavra, e uma palavra de condenação forte sobre a serpente, o antigo dragão, que se chama Diabo, Satanás, como o livro do Apocalipse nos fala. E Deus disse, da mulher nascerá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. Mais uma promessa. E essa promessa fazia menção à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, nasceu, cresceu, por nós morreu, ressuscitou e foi elevado às alturas. Mas nós poderíamos mencionar tantas outras profecias. Quando Deus, ele estabelece a sua aliança formalmente com Abraão, ali no capítulo 15 de Gênesis, Deus, ele fala com Abraão, dizendo, olha Abraão, saiba que a sua descendente será peregrina. Saiba que ela vai ser escravizada por 400 anos. Mas na quarta geração, e aqui nós entendemos que uma geração equivale a 100 anos, na quarta geração eles virão aqui para essa terra. E eles não vão vir de mãos vazias, eles irão trazer muitas riquezas. O tempo passou, passaram 500 anos. Passaram alguns anos e José foi para o Egito e Jacó, os seus filhos, os patriarcas, e foram 400 anos de servidão no Egito, até que Deus cumpriu aquela palavra. E se você tem boa memória e tem conhecimento da história do Antigo Testamento, você vai perceber isso. Muitas histórias, muitas profecias, como aquela que Deus fez para o povo de Israel, dizendo, olha, seja fiel, porque se vocês não forem fiéis, eu vou trazer o meu castigo, eu vou trazer a punição. E o povo foi infiel. E Deus então fez com que Israel, fez com que Judá fosse levado para o cativeiro babilônico. 70 anos de disciplina. Mas antes mesmo de ir, Deus já deu a profecia, falando, olha, vocês irão voltar. Há uma cena muito interessante no livro de Jeremias. Jeremias foi enviado exatamente para anunciar o cativeiro. E lá estava já vindo o exército, dos babilônicos, que estariam levando o povo de Judá para o cativeiro. E Deus dá uma palavra para Jeremias, fala, ó Jeremias, você vai fazer o seguinte, você vai comprar um terreno, vai comprar um campo aqui em Judá. E você vai fazer certinho, você vai pegar as testemunhas, você vai passar a escritura. Parecia uma loucura para Jeremias e também para as pessoas. Como
Lá está vindo um exército que vai arrasar, vai tomar conta, vai subverter a ordem. E como eu vou pegar dinheiro agora e vou comprar um terreno, fazer uma escritura? Mas ali estava a profecia de que o povo estaria indo para o cativeiro, mas que Deus, após 70 anos, os estaria trazendo. Dito e feito. É assim que acontece, nenhuma das palavras de Deus cai por terra. Ele diz que a palavra dele não volta vazia, ela cumpre, ela realiza o seu propósito. Aquilo que Deus determina ocorre. Jó aprendeu essa lição e disse ao Senhor: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia! Após 70 anos o povo volta. Irmãos, nós poderíamos aqui contar. E a promessa maravilhosa do início final do ministério do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo disse aos apóstolos: olha, quando eu subir aos céus e for exaltado à destra do Pai, então eu vou enviar de uma forma especial o Espírito Santo para que esteja convosco. Não pense que o Espírito Santo não estava entre nós, porque nós não cremos, em 3 deuses. Nós cremos em um Deus, triuno. Um Deus que é Pai, Filho e é Espírito Santo. O Espírito sempre esteve entre nós. Assim como Jesus sempre esteve entre nós, mas somente após o seu nascimento é que ele então passa a estar entre nós na forma de homem também. O Espírito Santo sempre teve, mas a partir daquele dia glorioso, quando Jesus foi exaltado, diz a palavra, ele está sentado à direita do Pai. E eu gosto de enfatizar isso, porque algumas pessoas pensam: mas como é que Deus vai estar sentado à direita do próprio Deus? E nós devemos lembrar que o que a Bíblia está falando é que Jesus, o homem, é 100% Deus, é 100% homem, mas a natureza humana de Jesus, o homem que caminhou, que viveu entre nós, ele subiu às alturas e está assentado num trono diante do Pai, intercedendo por mim e por você. Toda vez que você ora, o seu nome, presta atenção nisso, acorda quem não tiver acordado, presta atenção nisso. Toda vez que você faz uma oração a Deus através de Cristo, toda vez que você faz essa oração, o seu nome é mencionado por Jesus diante do Pai, no mais alto, na mais alta posição que há, no trono mais exaltado. Jesus foi exaltado. Mas agora existe uma profecia para se cumprir. É a profecia que fala da volta de Jesus. Porque quando Jesus subiu aos céus, os anjos apareceram e falaram: olha, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, ele virá do mesmo modo como o viste subir. Promessa gloriosa. Jesus, ele está para voltar. Jesus vai voltar em breve. O que significa breve? Breve significa muito antes do que você imagina. Muito antes do que você imagina, Jesus irá voltar. Existem algumas profecias, como aquela que fala de um governo de âmbito mundial, um governo que vai estar sendo dirigido por um personagem identificado como o anticristo. E Paulo falou a esse respeito, ele disse: olha, esteja certo que as coisas não vão, que Jesus não irá voltar antes de se manifestar esse personagem. Jesus Cristo também falou. E hoje, se você ainda não prestou atenção, todos os meios de comunicação, em todas as reuniões políticas, seja da ONU, seja o G20, seja fórum social, seja fórum econômico, em todas elas existe uma tecla na qual todos estão batendo, e ela se chama Nova Ordem Mundial. A nova maneira de se organizar o mundo. Organizar o mundo como uma propriedade privada, como uma grande fazenda daqueles que detêm mais de 90% do dinheiro da terra. O que é isso? Irmãos, isso para mim não é motivo de arrepio, nem de arregalar o olho, como eu estou vendo alguns. Esse é motivo de pôr sorriso nos lábios e dizer: aleluia, a última profecia está para se cumprir. Aleluia, Jesus Cristo irá voltar em breve.
Muito em breve nós veremos a manifestação de Deus de uma forma inimaginável. E aqui então Jesus Cristo ele está falando disso. E é interessante que Jesus aqui ele menciona dois fatos bem antigos. Ele menciona Noé. E ele fala, olha, a minha volta vai ser como nos dias de Noé. As pessoas vão estar vivendo, assim, tranquilas, dentro da normalidade, casando, né? Se dando em casamento. Ou seja, para casar tem que namorar, né? Então é como se Jesus estivesse falando, vão estar paquerando, namorando, saindo, vivendo, comprando, vendendo. Mas de repente, a porta da arca se fechou, veio o dilúvio e aquela geração pereceu. Pereceu porque elas estavam casando, vivendo, curtindo, mas alheias a Deus, com as costas viradas para Deus. E Jesus advertiu que os dias da volta dele vão ser dias também semelhantes àqueles. Ou seja, uma aparente normalidade. Como é que está falando de volta de Jesus? Como é que está falando de cumprimento de profecia? Parece que tudo está normal, mas é o que Jesus diz. No ano passado, no mês de abril, arqueólogos descobriram a Arca de Noé a 4.000 metros de altura no Monte Ararat. Um testemunho que Deus está dando, quem sabe um dos últimos recados para a humanidade, dizendo, olha, lembre-se, a Bíblia não é lenda. As histórias da Bíblia não são contos da carochinha. Há um Deus criador, há um Deus que é santo, há um Deus que exige vida de santidade, há um Deus que está para derramar a sua ira sobre o mundo. Mas, junto com a história de Noé, Jesus ele menciona a mulher de Ló. E é sobre isso que eu quero pensar com vocês. Sobre a mulher de Ló. Jesus ele diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló pode ser definida como uma mulher que não caminhou o suficiente. Ela não caminhou o suficiente. Deus, com misericórdia, livrou aquela família daquelas cidades que estavam para ser destruídas. Mas a mulher de Ló, ela não caminhou o suficiente. E ela não caminhou o suficiente para quê? Ela não caminhou o suficiente para experimentar a bênção plena de Deus. Ela não caminhou o suficiente para que a sua família fosse abençoada de uma forma completa. Quando nós lemos a história de Ló, e da sua família, após esse episódio, nós vemos que foi uma história triste. E eu entendo que foi, entre outros motivos, uma história triste, porque faltou ali a mãe, faltou ali a mulher de Ló. Conta a história que Ló e suas duas filhas foram habitar em cavernas, em uma região pouco povoada. E de repente uma das filhas teve a ideia, dizendo, olha, nós estamos aqui numa região desértica, não há homens, o nosso pai já é velho, de repente a memória dele vai simplesmente acabar. E ela teve uma ideia, um pensamento inspirado no inferno. Ela embriagou o pai, se deitou com o pai e achou-se grávida do próprio pai, um caso de incesto. No dia seguinte ela contou para sua irmã o que fizera na noite anterior, e a sua irmã fez a mesma coisa. E dessas relações nós tivemos o surgimento de dois povos, os moabitas e os amonitas, que foram povos terríveis, trouxeram tanta angústia, tanto problema para a vida do povo de Israel. E eu entendo que esse problema, essas dores, essa situação tão terrível, teria sido evitada se a mulher de Ló tivesse caminhado o suficiente. Tivesse caminhado o suficiente para estar junto com a sua família, tivesse caminhado o suficiente para ver o cumprimento do projeto de Deus na vida dela, tivesse caminhado o suficiente para tomar posse da bênção. Mas agora a nossa pergunta é, por quê? Por que a mulher de Ló não caminhou o suficiente? Essa, ao meu ver, é a pergunta correta para fazermos aqui. Por que ela não caminhou o suficiente?
Porque se nós identificarmos as suas falhas, se nós identificarmos onde ela errou, nós poderemos com sabedoria evitarmos o mesmo erro, para não termos o mesmo fim. Olhando para o texto, nós vemos 3 respostas a essa pergunta. E é sobre esses 3 aspectos que nós vamos conversar agora. Ou seja, por que a mulher de Ló não caminhou o suficiente? Ela não caminhou porque, primeiramente, ela não foi firme o suficiente. Não foi firme o suficiente para crer em Deus, para tomar posse da palavra de Deus. Ela não caminhou porque ela não rejeitou o mundo o suficiente. No fundo do seu coração, havia um certo encanto, havia um certo apego em relação àquela cidade e àquele estilo de vida. Ela não rejeitou o mundo o suficiente. E finalmente, ela não caminhou porque ela não amou a Deus o suficiente. Ela não amou a Deus o suficiente. Nós estamos, preste bem atenção, é por isso que Jesus está falando, lembrai-vos da mulher de Ló, nós estamos em uma situação muito semelhante. Nós estamos na caminhada. Assim como Deus estava para derramar a sua ira sobre Sodoma e Gomorra, Deus está para derramar a sua ira sobre a terra. Nós estamos em situação idêntica. Nós estamos caminhando para o dia no qual nós encontraremos o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que esse dia é ao mesmo tempo um dia grandioso, mas é também um dia terrível. É um dia grandioso para quem tem Jesus como Salvador. É um dia grandioso para quem hoje tem amizade com Jesus. É um dia glorioso para quem hoje é amigo de Jesus. E sabe por que vai ser glorioso? Porque naquele dia, quando Jesus estiver nas alturas, você vai olhar para Ele, você que tem Jesus, e você vai ver nos seus olhos, olhando diretamente para você, o brilho do olho de um amigo. O brilho do olho de um amigo, amém, aleluia. Jesus não vai olhar para mim, nem para você que tem Jesus como Salvador, Ele não vai olhar para você assim, aquela olhada por atacado, né? Está olhando assim, está vendo a multidão, não. Ele é Deus, Ele vai conseguir olhar nos nossos olhos. E eu me lembro aqui de João, João que foi o amigo, o discípulo amado, ainda jovem, entre os 12 apóstolos, uma certa intimidade com Jesus, na ceia, ele debruçou a cabeça no peito de Jesus, havia amizade, mas o tempo passa, João agora está ali com seus 90 anos, já um ancião, e ele na ilha de Pátimos, ele tem a visão de Cristo glorificado, Cristo agora exaltado. João olha para Jesus, as pernas tremem, ele cai de joelhos. E ao invés de ouvir uma voz, num tom forte, indiferente, ele ouve a voz do amigo Jesus. E é nesse tom de amizade, de intimidade, que Jesus toca no ombro de João, toca em João, e João então, ele ergue e caminha. Nós precisamos caminhar o suficiente. Primeiramente, a mulher de Ló, ela pecou, ela não caminhou o suficiente porque ela não foi firme o suficiente, ela não foi firme o suficiente para crer nesse livro. Aí alguém vai falar, ô pastor, naquela época o livro não estava pronto. É lógico, não estava pronto, mas ela não foi firme o suficiente para crer na palavra do Senhor. Hoje você tem muito mais que a mulher de Ló teve. Você tem a Bíblia completa. Você tem a história pronta. Você vive numa época na qual você pensa acerca do Salvador, você pensa acerca de Jesus, não como algo que está para ocorrer, mas você pensa em Jesus como um fato já cumprido. Mas a mulher de Ló, ela não teve firmeza para levar Deus a sério. Ela não foi firme o suficiente para assumir compromisso com as suas convicções. Como é triste nós vemos pessoas hoje vivendo na mesma situação. Pessoas que não têm firmeza
não são firmes o suficientes com as suas convicções, aliás, nem convicção têm. Quantas pessoas, elas vivem a vida cristã, mas parece palha. Algum tempo atrás, bastante tempo, graças a Deus não foi aqui em Londrina, mas numa outra igreja que eu pastoreei, eu perguntei para alguém, e daí, irmão, firme? Ele falou, olha, eu estou firme, igual gelatina na mão de um bêbado. Eu falei, misericórdia. O que era para ser uma piada me deu vontade de chorar. Mas quantas pessoas vivem a vida cristã dessa maneira? Não tem firmeza. Falam em Deus, mas Deus é um conceito distante. Não busca o Senhor, não se apaixona pelo Senhor. Aliás, esse é o grande problema, está faltando amor nos corações. As pessoas, elas às vezes vão à igreja e enquanto estão caminhando para vir aqui para o centro de adoração, passa tanta coisa na cabeça delas. Algumas pensam que estão indo porque senão vão ser cobradas. Outras estão indo, mas nem sabem por que estão indo. E estão indo de uma forma morna, fria. Falta paixão. Falta firmeza para crer que, olha, há um Deus, Criador dos céus e da terra. Há um Deus que está agindo na minha vida. Há um Deus sem a ação do qual nenhuma célula do meu corpo estaria em funcionamento. Deus, Ele está na própria essência de todas as coisas. Falta firmeza para crer. Esse Deus me ama. Esse Deus me conhece pelo nome. Esse Deus me valorizou tanto ao ponto de enviar o próprio Filho para morrer por mim. O Verbo se fazendo carne, quitando na cruz do Calvário a minha dívida, a sua dívida. Falta firmeza. E quando falta firmeza, as pessoas não levam Deus a sério. Não levam Deus a sério. Não levam Deus a sério. Quando falta firmeza, as pessoas, elas creem naquilo que é conveniente. Então você está falando de vitória, de provisão, aí aleluia, Senhor, provisão. Está falando, não, vai dar porção dobrada, sim, Senhor, eu preciso de mais um carro. E vai indo por aí. Mas quando a pessoa não tem firmeza, ela crê só no que é conveniente. Quando a mesma palavra nos diz que os dias estão próximos, que Jesus Cristo está para voltar, que a realidade do jeito que nós a conhecemos poderá ser subvertida de uma hora para outra, o que é que as pessoas pensam? Pastor está ficando maluco, Pastor tirou férias, mas eu acho que choveu enquanto ele estava viajando, não descansou. É assim que as pessoas fazem, falta firmeza. Mas por que Jesus, ele fala, olha, lembra de Noé, olha para a mulher de Ló. Quando Jesus, ele cita exemplos sérios, ele está querendo comunicar a você e a mim a seriedade do momento. Ele está querendo dizer, não leve isso na brincadeira. Porque quando a pessoa, ela não tem firmeza e não crê muito nessas coisas, ela pensa, não, vai demorar. Tudo correndo bem, eu ainda vou viver aí mais uns 30 anos. Você não sabe, mas é assim que as pessoas pensam. Outros pensam, não, essa história da volta de Jesus, sim, claro, Jesus vai voltar, mas quem sabe no próximo século. E quando falta essa firmeza, as pessoas começam a negociar os seus valores, começam a deixar de lado uma vida de santidade. Ele acha que não, nessa semana eu posso dar uma escapada, vou lá no motel, porque Jesus não vai vir essa semana, eu vou ter tempo de me arrepender. Não, olha, tá certo, mas ainda dá tempo de fazer essa falcatrua, passar essa pessoa para trás, dar um cano aqui, fazer uma coisa ali, levar uma vantagem aqui, porque ainda vai dar tempo. Meu irmão, acorde, não cometa o mesmo pecado que a mulher de Ló cometeu. Os dias que nós estamos vivendo não comportam esse tipo de atitude. Aliás, a vida com Deus nunca deixou espaço para esse tipo de atitude, porque o próprio Deus, ele diz, olha, seja frio ou seja quente, mas você é morno, e porque você é morno, isso está me embrulhando o estômago, eu estou ao ponto de vomitar você da minha boca. É assim que ele fala na carta lá em Apocalipse. Irmãos,
O tempo é de ser firme. Aquela mulher, ela não caminhou o suficiente, porque ela não foi firme o suficiente. Hoje é dia de arrependimento. É dia de arrependimento. É dia de nós tomarmos consciência, às vezes da maneira tão desleixada que estamos vivendo a nossa vida cristã. As pessoas ouvem, mas não escutam. Ouvem, mas não escutam. Ouvem, mas a palavra não desce ao coração. A palavra diz: a vida de um homem não está nos bens que ele possui. A Bíblia está falando isso. Olha, a sua vida, o valor da sua vida não se relaciona com a quantidade de dinheiro ou de coisas ou de escrituras que você tem. A Bíblia diz, mas as pessoas não escutam. As pessoas, elas se matam. Às vezes a gente conhece pessoas que já têm patrimônio para viver uma vida feliz. Ele já tem patrimônio para ter uma vida feliz. Já tem casa, tem sustento. Poderia ser tão feliz com a família que Deus deu, mas ele não presta atenção. A pessoa não presta atenção no que a Bíblia diz. E ele continua vivendo na forma do mundo. E ele vive vivendo como se fosse um saco sem fundo, querendo sempre mais, e esquece do que a Bíblia diz, quando Jesus falou: quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Vou repetir, é Jesus que diz: quem quiser ganhar a sua vida vai perder. Como é que alguém tenta ganhar a vida? Tenta ganhar a vida vivendo de acordo com o curso do mundo. Vivemos numa sociedade capitalista que diz que o homem vale por aquilo que ele tem. Vivemos numa sociedade que diz que a alegria do seu coração é obtida através daquilo que você compra. E as pessoas não estão dando ouvidos a Jesus, e estão dando ouvidos ao Deus desse século. Estão dando ouvidos ao pai da mentira. E passam a vida correndo atrás do vento e perdem a vida. Mas Jesus Cristo, ele disse: ó, todo aquele que por amor de mim perder a sua vida, vai ganhar, vai achar. Quando eu penso em Jesus, eu fico pensando: olha, como eu gostaria de viver naquela época, para viver do lado dele. Você olha para Jesus, você vê alguém que não está preocupado com os bens, não está preocupado em acumular, ele está preocupado em agradar o Pai. O seu desejo é agradar o Pai, o seu desejo é cuidar de pessoas, o seu desejo é expressar o carinho para um cego no meio do caminho, o seu desejo, a sua alegria é devolver esperança até mesmo para uma mulher pega em flagrante adultério. Esse é o Senhor Jesus. Aí, alguns que de repente não têm a firmeza na palavra, podem falar: pastor, mas Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. É claro que ele não estava preocupado com nada, porque bastava orar e o pão se multiplicava. Irmãos, Deus mora em nós. Esse Jesus que orava e o pão multiplicava, ele disse: nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A palavra de Deus nos diz em Efésios que o mesmo poder que Deus exerceu sobre Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos, é esse mesmo poder que Ele disponibiliza para você e para mim. Então não venha com essa história de que não, para Jesus era fácil, porque Jesus era Jesus. Não venha com essa conversa. Porque o mesmo poder que Deus derramou sobre Jesus, é esse mesmo poder que está ao nosso lado. A mulher de Ló, ela não caminhou o suficiente, porque ela não foi firme o suficiente. Mas a mulher de Ló, ela não caminhou o suficiente, porque ela não rejeitou o mundo o suficiente. Ela não rejeitou. Ela morava ali em Sodoma, ela morava em Gomorra, mas no coração dela havia um certo apego àquela cidade. Eu diria que possivelmente haveria até uma certa complacência do coração dela em relação a tudo aquilo. Aí você pergunta: mas pastor, como é que o senhor está aí? Eu não julguei, o senhor está julgando a mulher de Ló. Não estou julgando ninguém, eu estou só fazendo uma análise. Aí você pergunta: mas como é que você pode dizer isso?
Eu penso que é simples. Aquela cidade era terrível. O ambiente ali era deplorável. Tem uma história que está na Bíblia, né? Chega a parecer um enredo de filme impróprio para 18 anos, mas está na Bíblia, que conta o momento no qual os dois anjos chegam na cidade e vão até a casa de Ló, para levar a mensagem de que Deus iria destruir, que eles tinham que sair, etc. Eu imagino, eram anjos. Eu não consigo imaginar assim um anjo, né, todo feinho, tal, né, devia ter aparência, né, porte bonito. E aquilo chamou a atenção dos homens da cidade. E um conta para o outro fala para um. Daí a pouco o que tem? Tem uma algazarra, uma multidão na porta de Ló, falando o seguinte: Ló, manda esses dois homens aqui para fora, para que nós os estupremos. Aí você vai falar: pastor, nunca li essa palavra no texto. É porque o texto diz o seguinte: mande eles aqui para que nós abusemos deles. Não mencionou a palavra estupro, mas falou exatamente o que eles queriam fazer. Coisa, como eu falei, estou repetindo isso porque está na Bíblia. Mas que cidade é essa? Pior de tudo é a resposta de Ló. Olha, vocês não façam isso, esses homens estão aqui, vai desonrar a minha casa. Faz o seguinte, eu tenho filhas virgens aqui, eu vou entregar minhas filhas para vocês. E daí os homens falaram: quem você pensa que é, etc. E Deus teve que interferir para poupar aquela família. É uma cena terrível, né? Como eu falei, uma coisa que eu não peço nem para ninguém ficar imaginando. Mas que mostra como que era aquela cidade. Agora eu pergunto, se a mulher de Ló, ela tivesse uma postura correta, ela deveria ter sido a primeira pessoa a importunar Jó. Ela teria que ter chegado para Jó e falar: Jó não, Jó está lá tranquilo na casa dele. Estou falando do Ló. Vamos deixar, a mulher de Jó é outro problema. Vamos falar hoje só da mulher de Ló. Então, ela teria que ter chegado para Ló e falado: Ló, não dá. Essa cidade é barra pesada. Não quero educar minhas filhas aqui. Ô mulher, mas aqui, olha, tem pasto. Não quero saber de pasto. Vamos embora. Vamos morar no meio do mato. Vamos iniciar uma outra cidade, Ló. A gente pode fazer isso. Vamos iniciar, pegamos aí os empregados, sei lá, quem quiser. Mas ela não fez nada disso. Ela estava quieta. E é nesse momento, quando ela está caminhando, mas no coração, na mente, ela está pensando: puxa vida, era uma cidade tão boa, né? A gente às vezes até se divertia. E ela olha para trás. E ao olhar para trás, diz a Bíblia, que ela se transforma em uma estátua de sal. Irmãos, muitas vezes nós não temos rejeitado o mundo o suficiente. Me causa um desgosto quando eu falo com alguém sobre a volta de Jesus, e Jesus está para voltar, e olha, talvez seja em poucos anos. Me causa um desgosto quando eu escuto as pessoas, às vezes meio que rindo, e falando: não, mas eu quero estudar primeiro. Eu quero casar primeiro. Até aquele que diz: olha, eu ainda nem beijei na boca ainda, como é que Jesus vai vir? Irmãos, falta rejeitar o mundo o suficiente. Não se engane. Nós vivemos sim um período de prosperidade. Eu amo essa cidade, né? Acho muito bonita, e a gente está vendo tantos projetos crescendo, etc, etc. Creia que talvez alguns projetos que estão na planta nunca vão ser executados. Creia, de repente algumas construções de luxo nunca vão ser habitadas. Pastor, não fala isso não. Não fala isso não, pô. Trabalhei tanto para usufruir. Agora não vou poder usufruir? Por que Jesus tem que vir logo? Lê a Bíblia aí de novo, dá uma outra interpretação. Não é a questão da interpretação, é a questão dos fatos. E aqui, irmãos, isso que às vezes soa como brincadeira,
na verdade é algo muito sério, para você pensar até que ponto temos rejeitado o mundo. Tem faltado vida de santidade, tem faltado vida de compromisso. Tem pessoas que têm vivido achando que uma pitada de pecado torna a vida interessante. Uma pitada de pecado, não, olha, eu estou lá na célula, não, ó, eu estou dando apoio aqui, ali, mas tem hora que dá uma relaxada, é bom, né? Dá uma escapada, não vou ficar na gandaia a semana toda, não, é rápido. Não, olha, na verdade eu nem vou fisicamente, mas eu vou aqui na minha mente, dá um espaço, No livro de Jó, agora é Jó, né? Jó tem uma passagem onde ele diz: eu tenho uma aliança com os meus olhos, como pois vou fixá-los em uma donzela? Achei interessante. É uma aliança com Deus, é uma aliança com os olhos. Irmãos, pecar com a mente, com o coração, é tão desprezível como pecar com o próprio corpo. E mostra como que santidade é uma coisa tão complicada. Você pode estar dirigindo o carro, a esposa do lado, e ela sem perceber, e o olho vira para cá, vira para lá, vira para cá. A mulher de Ló, ela não rejeitou o mundo o suficiente. Hoje é dia de arrependimento também. É dia de chegar diante de Deus e falar: Senhor, muda, mas muda na essência, muda com profundidade a minha vida, e quebra, Senhor, em nome de Jesus, todo apego a este mundo, todo apego a este estado de coisas. Quando nós falamos apego ao mundo, nós estamos falando muito mais do que as coisas. Uma boa notícia para você, tudo isso de bonito que você está vendo, árvore, plantas, tal, tudo isso vai ser restaurado. O seu próprio corpo, você que tem Jesus, vai ser restaurado. E não vai ser fumaça, corpo com efeito especial, é corpo. Corpo que tem boca, que tem estômago, corpo que come. Foi assim que Jesus fez. Ele ressurreto, ele compareceu perante os discípulos ficaram ali na dúvida se eram ele mesmo, e ele falou: olha, um espírito não tem osso e não tem carne, como vocês veem que eu tenho. O que tem na carne? Na carne tem sangue. Aí tem algumas pessoas que interpretam mal uma passagem que diz que sangue não herda o reino dos céus. Aí ele já acha, não, então nada disso vai estar lá. Não, aquela passagem que diz que sangue não herda o reino dos céus, se refere a todos aqueles rituais e práticas do judaísmo, falando, não é através dessas coisas, de comer isso, deixar de comer aquilo, que você vai entrar ou deixar de entrar no reino eterno de Deus. Mas Jesus, ele falou, olha, veja aqui, carne, osso. E eles começaram a ficar muito admirados. Jesus teve uma iniciativa legal, ele falou, tem aí alguma coisa para comer? Desde que eu saí lá da cruz não comi nada. Desde que eu saí do túmulo lá não comi nada. Tem alguma coisa para comer? E diz que trouxeram peixe e mel. E ele comeu peixe e comeu mel. Aí alguém fala, não, mas a Bíblia diz que na glória não haverá fome. Tá certo, mas não tem texto nenhum que diz que na glória não vai ter apetite. Certo? Fome e apetite é totalmente diferente. Fome é miséria. Fome é ausência de comida. Fome é má distribuição das rendas, característica desse mundo. No céu não vai ter isso. Todo mundo vai ter o suficiente para viver. Então, queridos, você precisa ler mais a Bíblia. Existe por aí muitos ensinos aparentemente bíblicos que são feitos pelo pai da mentira. Porque ele coloca uma atitude de desesperança nas pessoas e elas ficam aí apavoradas e ficam querendo engolir esse século. Não, você não é nem capaz de imaginar o que vai ser essa região aqui depois da volta de Cristo. Depois que ele limpar, retirar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que é erro, tudo aquilo que não reflete a glória de Deus. E, como disse Jesus, vou fazer novas todas as coisas. As coisas que já existem serão renovadas. Você precisa animar a sua esperança. Então, o que nós temos que rejeitar é esse estado de coisas que caminha longe do Senhor. E finalmente, aquela mulher,
ela não caminhou o suficiente? Porque ela não amou a Deus o suficiente. Você ama a Deus? Amém? Eu acho que sim. Você ama a Deus? Mas irmãos, Jesus ele disse que aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que ama. Será que eu amo a Deus? Eu amo a Deus ou eu amo aquilo que Deus me dá? Eu amo a Deus ou eu amo o prazer de estar junto de Deus? Eu amo a Deus ou eu amo os benefícios de Deus? É uma pergunta séria. Nós estamos pedindo porção dobrada de Deus na nossa vida esse ano. Isso significa que nós estamos pedindo Deus em nós em dobro, para que nós consigamos ter atitudes novas, para que nós consigamos acordar do sono, para que nós consigamos viver uma vida autêntica, que agrade ao Senhor. Aquela mulher, ela não amou a Deus o suficiente. Irmãos, amar a Deus o suficiente é caminhar no Evangelho, não na religião. A religião é aquela história de troca. Eu faço um ritual para ser amado, eu faço boas obras para Deus gostar de mim, eu vou fazer isso e aquilo porque eu quero. Isso é religião. Está cheio de igrejas aí, cheio de religiosos, pessoas que estão barganhando com Deus. Ah não, eu quero essa bênção, então paga antecipado. Esses dias eu vi uma campanha de uma determinada igreja que fazia lá o projeto, era o dízimo do projeto. Escreva aqui qual que é o seu projeto, mas paga o dízimo antecipado para Deus te abençoar. Isso é religião. Isso é barganhar com Deus. Amar a Deus é amar Deus por aquilo que Ele é. Amar a Deus é dizer: Deus, se o Senhor quiser me tire tudo, mas só não me tire a comunhão com o Senhor. Amar a Deus é saber o seguinte: Deus, olha, é tão maravilhoso saber que o Senhor vai restaurar tudo, mas se na eternidade tiver apenas ali um piso de chão batido, para eu ficar sentado a eternidade inteira, em plena comunhão contigo, aleluia. Nós precisamos amar a Deus. Amar a Deus é querer estar com Deus o tempo todo. Amar a Deus é amar a Deus, não a carteira de Deus. Não a carteira de Deus. Imagina o pai ou a mãe que planeja um dia com o filho. Não, olha, o dia tal, no sábado nós vamos ter um dia só eu e você. Nós vamos sair, a gente podia ir no shopping e comer alguma coisa, em algum lugar legal, depois podemos ir no cinema, etc. E o pai vai falando, e o filho está empolgado, e o pai está contente, achando que dia feliz, mas chega lá nas vésperas, ele vê que surgiu um problema, uma coisa inadiável, e ele não vai poder ir. E ele já fica pensando: olha, eu vou causar tristeza, eu vou falar, meu filho vai até chorar. Aí ele chega lá e fala: ó filho, você lembra que nós planejamos? Sim pai, que legal, está chegando, é amanhã. Ah filho, mas tem uma notícia ruim, aconteceu isso, o papai não vai poder ir. Não tem problema pai, me dá a carteira, dá o cheque que eu vou. Eu sei o que nós planejamos, eu vou. O senhor pode ir, eu compreendo, eu vou. Eu vou lá comer, eu vou lá no cinema, me fala o quanto que eu vou gastar aqui, já tem a lista aqui. Qual que seria a reação do coração do pai? Decepção, tristeza, chateação. E talvez esse pai do exemplo, isso é só um pai que existe só no exemplo. Na prática não existe isso. Aí esse pai possivelmente ele ia ficar triste: puxa vida, pensei que o filho gostava de mim, pensei que ele estava empolgado, era por passar um tempo comigo, mas a empolgação era estar com o shopping, gastar, etc. Você já parou para pensar que esse filho do exemplo sou eu e você muitas vezes? Sou eu e você muitas vezes. Pai, eu quero a bênção, a bênção, a bênção. Se o senhor puder mandar só a bênção e ficar de ladinho. Se o senhor puder mandar só a bênção e me deixar aqui na folga para eu pisar no meu tomate, escorregar aqui, fazer ali. A mulher de Jó, ela não amou, a de Ló, ela não amou a Deus o suficiente. Feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. O Senhor tem trazido ao nosso coração nessa manhã uma palavra de advertência, mas uma palavra de ânimo, de entusiasmo. Ele tem falado que a palavra dele se cumpriu
desde o primeiro versículo de Gênesis, e agora está no momento do epílogo. O que Deus está nos falando é que em breve, muito em breve, Jesus estará voltando. Nós poderemos ver Jesus, nós poderemos tocar Jesus. Todas essas coisas abomináveis que ocorrem ao nosso redor estarão caindo, estarão sendo destruídas. O Senhor vai estar limpando completamente. Mas a palavra ela está falando que você precisa olhar para o mau exemplo da mulher de Ló e guardar o seu coração de cometer o mesmo pecado. O pecado de não ser firme o suficiente para crer, para tomar posse. O pecado de não rejeitar esse século o suficiente e continuar tentando construir felicidade, seguindo não a palavra revelada nas Escrituras, mas seguindo aquilo que a mídia, aquilo que esse mundo capitalista tem colocado sobre nós. Você tem que amar a Deus de uma forma plena. A nossa suficiência é de Jesus Cristo. É de Jesus que vem a nossa suficiência. Nós não queremos que você saia daqui com o peso da religião, achando, olha, eu tenho que fazer o suficiente. Não, você tem que sair daqui descansando no Evangelho, dizendo, Jesus, mora em mim, habita em mim, enche a minha vida e me faça fazer suficientemente tudo aquilo que o Senhor deseja. É a suficiência de Jesus. E nesse momento, eu não vou convidar ninguém a estar vindo à frente, mas eu vou convidar você, que ouviu a palavra, você que tem consciência de que Deus está ministrando ao seu coração e chamando você para uma nova atitude. Se nessa manhã você reconhece que de fato você está sendo meio morno, mas você quer ser quente, você quer ser cheio do calor do Espírito Santo. Você quer ser cheio do calor, da fagulha do amor, do compromisso com Deus. Se você quer viver cada dia que resta a você, movido pela paixão, pelo amor pelo Senhor. Se você quer estar de pé no dia que Jesus voltar, com o coração leve, olhando para os olhos de Jesus e vendo nos olhos de Jesus o brilho do amigo, eu convido você a colocar-se em pé, onde você está, e nós estaremos orando por você e com você. E se há no nosso meio alguém que ainda não recebeu Jesus como Salvador, alguém que quando pensa em salvação tem dúvida, alguém que quando pensa na volta de Cristo tem medo, porque ainda não sabe se realmente pertence a Deus ou não. A palavra de Deus diz, todo aquele que crê no coração e me confessa com a boca, esse é salvo. Então, nós queremos que você saia daqui hoje abençoado, não levando as dúvidas, as inquietações. Então nós queremos dar a você a oportunidade de manifestar publicamente a sua decisão, o seu desejo de render-se a Jesus. O seu desejo de dizer, Senhor, eu quero viver agora nas tuas mãos. É no Evangelho. Eu quero, Senhor, ter segurança quanto à minha salvação. E quero descansar nos teus braços.